Eu fui criado pelas mulheres. Então, minha avó, que me criou, uma vez que meus pais estavam sempre no trabalho. Minha mãe foi secretária do Banco Itaú durante muitos anos e meu pai vendedor de uma empresa grande de cigarros. E da minha mãe, ela tinha muito olhar da responsabilidade, da entrega, da institucionalidade e também um olhar muito da criatividade. Então, como ela lidava com a frente, que estava muito direcionada ao marketing, então fui muito estimulado nessa parte criativa, a parte do desenho, a parte da publicidade. Já meu pai, ele é um cara que desenhava muito bem. Ele não fez essa formação, os dois não têm uma formação universitária, mas ele tinha esse estímulo e ele gostava de desenhar comigo. Fui cuidado pela minha avó e também pela minha madrinha, que ela era que cuidava de mim quando eu saía da escola. E também ela tinha um repertório muito ligado com meus primos mais velhos, nesses lugares mais institucionalizados. Então, para mim, os meus primos eram uma certa referência. Eu queria ser parecido com eles. Então, eu vejo que tanto essa parte criativa, que depois me direcionou até vivenciar uma experiência na parte do design, foi o que me estimulou. E eu também tive muita curiosidade pela parte da tecnologia. Então, tanto que minha formação também foi, na minha graduação, ligado muito ao processamento de dados, porque eu tinha uma curiosidade, um interesse e, acima de tudo, também pelos processos que eu vivenciei, um autodidata, ser autodidata. Então, eu tinha interesse em conhecer programação, o que estava por trás das aulas de computação e também fazer uma certa experimentação. E quando eu entrei na faculdade, que foi uma faculdade muito técnica, ligado ali ao processamento de dados, eu passei a fazer interface. Então foi nesse caminho que me constituiu na área criativa, que eu coordenei durante 15 anos, 15, 17 anos no Itaú Cultural e depois acabei escolhendo depois outros caminhos. Na verdade, eu vejo que aprimorando os caminhos dentro dessa área criativa e na área de pensar o design de uma forma mais expandida. Eu entrei no Itaú Cultural como estagiário na área de design. E para mim foi bem interessante porque eu não tinha um repertório acadêmico e também bem estruturado o que era ser um designer. E até processos internos, assim. Então eu entrei como estagiário, fui muito acolhido nessa área, que me apresentou cada processo, e ligado muito ao design gráfico. Então quais são as 4 cores, ou as demais cores quando a gente lida com a parte do audiovisual e com tela, como pensar em formatos, pensar no lugar da estética e tudo mais. E aí, nesse período, o meu coordenador na época, ele falou assim, Jader, você está fazendo processamento de dados, está constituindo uma área nova aqui no Itaú Cultural, que é ligado muito a sites, a plataformas, novas mídias. E eu fiquei com super interesse em ir para essa área, ainda sendo estagiário, fui para essa área e eu lembro que no primeiro dia, meu novo gestor ele falou assim, olha, vou te dar um livro, você tem uma semana para saber tudo sobre esse livro. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. E é um cara que veio do mercado, muito ligado eu fui a pessoa e a empresa que criou primeiro uma publicação em uma revista digital em CD-ROM. Então, pessoas que trabalhavam na MTV, que eram programadores que estavam em outras frentes. Foi o Ricardo Anderaus que me estimulou isso. E eu tenho muita gratidão para me colocar nesse cenário de uma forma expandida. E ele, por ter esse olhar do externo, me provocou até hoje. Eu vejo assim que eu tenho muito esse interesse para conhecer novas linguagens, novos mercados e o quanto que isso pode ser complementar ao fazer da arte e cultura. Posteriormente, me consolidou minha trajetória na área do design, onde eu fui coordenador da área do design do Itaú Cultural e aí querendo estimular também a participação em um olhar muito fora. Importante dizer, fazer um parêntese, que nessa minha trajetória eu queria também ser reconhecido internamente. E aí eu participei no primeiro ano de um projeto externo que chamava Prêmio Apple de Criatividade, que eu estava na universidade ainda, eu fiz esse prêmio, participei desse prêmio e eu fiquei em 8º lugar. Eu falei, poxa, se eu não coloquei tanta energia e eu fiquei em 8º lugar, no próximo ano eu quero participar de novo, com mais atenção e dedicação, e acabei ficando em 1º lugar. Isso abriu as portas também no Itaú Cultural, onde eu estou até hoje, para ver que eu tinha um diferencial no processo criativo, colaborativo e também de incidir ali de uma forma coletiva em todos os produtos e ações do Itaú Cultural.
tem um divisor de águas, que é o marco de 2017. 2017, eu comecei a olhar o design de uma forma bem expandida, muito além de artefatos, de forma e função, mas pensando o design de uma forma sistêmica, uma forma estratégica, de tomar de decisão, de escolhas. Então, por que uma pessoa vai em determinados equipamentos culturais em detrimento dos outros? O que elas se identificam na hora que chegam nos equipamentos culturais? Será que elas são direcionadas para o educativo, ou elas já têm uma liberdade de conseguir participar e conhecer os espaços? Então, isso mobilizou e eu pensei numa área muito transversal. E aí, na época, eu apresentei um projeto para o Eduardo Saron, que é o presidente atual da Fundação Itaú. Eu falei, eu tenho essa proposta de pensar o design mais expandido. E ele falou assim, Jador, eu acho muito interessante. E eu também tinha uma modelagem muito descentralizada de gestão de equipe. Né? Na época eu até estudei um modelo que chamava holocrático, pensando muito em ciclos de gestão. Em cada projeto muda a liderança. Parecido também com o modelo ágil, né? Hoje que as pessoas costumam dizer. E aí ele topou essa ideia e falou assim, olha, mas para constituir essa área, não vai ser uma área só de design. Ela vai ser uma área da prototipagem. E você, e mais uma pessoa que você quer trazer, vai ser a área que chamava IBETA, I de Itaú, IBETA de teste, onde a gente trouxe, eu liderei a parte que era projetos e ele fez a provocação de trazer a área de pessoas. Então a área de pessoas que do Itaú Cultural fez parte desse time, que foi o IBETA, e a gente tinha um pressuposto que cada dia a gente ia mudar de andar. A gente não ia ter mais mesa, um lugar fixo, mas vivenciar o que seria o prédio, o que seria as relações entre áreas, entendendo muito a necessidade, entendendo as oportunidades ali e propor ações e produtos. Fui muito acolhido nesse processo, mas foi muito desafiador e também vi o quanto que eu tinha que ali constituir o meu espaço. E eu digo isso porque no primeiro ano, uma área sendo nova, uma área que está sendo testada, e eu não tinha recursos justamente para propor os projetos, era recurso dos outros. Né? Então, uma vez que eu acabo utilizando até as outras pessoas para tentar prototipar uma ação e um projeto, sendo com recursos que elas já tinham planejado durante o ano, isso foi um processo muito difícil. No segundo ano isso mudou, e aí eu também adquiri outras frentes de trabalho dentro do IBETA, que foi a área de pesquisa e análise de dados. Eu enxerguei essa oportunidade complementar. Então eu fiz uma jornada muito profunda além do ecossistema da arte e cultura. Então, que é a unidade de varejo está pensando, por exemplo. Então, eu tinha dias que eu ficava em coworkings, participando também de seminários e outras ações, e conversando com essas pessoas de mercado. E eu tinha a seguinte premissa, uma vez que os gestores, né, do Itaú Cultural tinham uma relação muito forte e consistente com o ecossistema da arte e da cultura, o que a gente podia incidir em demais setores da economia que eles não estão olhando? E também o inverso, o que eles estão fazendo de uma forma interessante, metodológica, com processo e com tecnologia que a gente pode se apropriar e também implementar no nosso fazer. Então eu tinha muito essa premissa. E aí a gente acabou fazendo também um processo de benchmarking com o banco e com outras pessoas que ligavam muito na análise de dados, sistematização de dados, indicadores. E essa área hoje passou, naquele período, na verdade, ela passou a ser constituída também olhando muito e querendo constituir uma análise de dados para tomar decisão. E eu acredito muito nisso até hoje. O setor cultural, para mim, ele se fortalece quando ele tem base de dados, quando ele tem processo, quando ele tem legado, quando ele tem um olhar muito direcionado também ao fazer, que está ligado à subjetividade, à experimentação, mas, por outro lado, ele tem uma base muito forte, estruturante de tomar decisão, de mensuração de impacto, de escala. Esse projeto, ele durou 3 anos, 2017, né, foi até ali meados de 2019 para 20, e é onde que eu recebi o convite para ser eu virei, nessa época do IBETA, eu era um consultor, depois eu recebi um convite para ser um gerente dessa área. Hoje tem um gerente, na verdade, do Observatório do Itaú Cultural. E na época eu conversei com o Saron, assim, eu falei, Saron, olha, obrigado pelo convite, eu aceito esse convite, mas eu sou um designer. E ele falou assim, eu sei disso e eu quero justamente uma pessoa que tem um pensamento estruturante como esse, mas também que olhe muito para a experimentação, dentro desse lugar que é extremamente analítico. E ali eu comecei uma nova jornada, em 2020,
lidando com esse processo, o que é as políticas culturais, o que é pensar nos trabalhadores da economia criativa, como fazer uma relação entre universidade e instituição, entre universidade e as áreas, o que também a gente mobiliza que pode provocar os demais setores da indústria e da economia. E nesse período a gente começou um projeto novo no Itaú Cultural que foi muito aferir os trabalhadores da economia criativa. E nesse lugar eu comecei a ter visibilidade e começava a falar a cada trimestre, isso acontece até hoje, falar quem são esses trabalhadores da economia criativa. Eles cresceram, diminuíram, eles têm uma relação com as outras economias, qual que é o nosso diferencial, inclusive pensando em salário, inclusão produtiva. Então fiquei lidando com essa área aí durante 3 anos, onde que abriram muitas portas para mim e onde que a relação com o governo, com as instituições públicas, eu me aproximei. E a gente fez um grande trabalho, isso no final de 22, que foi o PIB da Economia da Cultura e Indústrias Criativas. Então, nesse período, que acabou até sendo a minha transição, uma vez que o Eduardo Saron, que era o atual superintendente do Itaú Cultural, ele assumiu a Fundação Itaú, essa fundação que tem 3 pilares voltado muito ao terceiro setor, sendo o Itaú Social, a primeira infância e os anos finais, o Itaú Educação e Trabalho, olhando muito a juventude, pensando na inclusão produtiva, com ganho de escala, com qualidade, olhando muito o território, e a gente, essa instituição Itaú Cultural, Instituição de Arte e Cultura Brasileira, valorizando todos os territórios e a diversidade. Então, o Eduardo Saron acabou sendo o presidente dessa frente mais ampla, e aí eu acabei assumindo, depois de 1 ano, esse lugar dele, esse lugar. E aí estou com esse desafio, já está mais ou menos 1 ano e meio, praticamente aqui. Adoro esse desafio, né, e eu vejo o quanto que eu posso também constituir uma nova história a partir do que eu acredito, né, o que eu já vivenciei e explorar com os demais parceiros e ações do Universo da Arte e da Cultura. Desde que eu me constituo por gente, o racismo sempre me atravessou. Mas eu não tive uma consciência do que era o racismo. Eu vejo do lado dos meus pais sempre uma proteção de eu me preservar em determinados espaços, para eu ter segurança, para não ficar exposto, mas eu não tinha essa consciência. E sofria, como sofro até hoje, né, o racismo, por mais que tenha maturidade, tenha um letramento, não é fácil lidar. E no Itaú Cultural teve um marco, que foi uma situação que aconteceu em 2014, de uma peça que ia ser encenada pelo Grupo Os Fofos, e a peça chama Mulher do Trem. E essa peça tinha ali dentro desse espetáculo uma cena onde uma doméstica, interpretada por uma atriz branca, estava com o rosto pintado de preto, que era um blackface. E aí uma ativista na rede social mandou uma mensagem para o Itaú Cultural, falou assim, olha, como assim uma instituição séria como essa está recebendo uma peça com esse sentido? E aí rolou um debate interno, mas será que é racismo mesmo? É censura? Como que a gente endereça essas questões? E a gente suspendeu a peça naquele momento, mas a gente recebeu o grupo de teatro, a companhia de teatro, a gente recebeu ativista e pesquisadores do tema também, para justamente debater quais são essas fronteiras e saber se é a censura e o racismo. E o debate foi extremamente profundo, me tocou muito. Naquela época eu tinha acho que em torno de 35 anos e me atravessou de um jeito que eu falei, agora faz sentido tudo que eu vivenciei na minha trajetória. Todas as situações de racismo, todas as minhas escolhas profissionais, as minhas relações interpessoais, né, o meu lugar como cidadão, como profissional. Eu fiquei bem revoltado, confesso que me transformou muito, mas a partir dali eu falei, não dá para mais ser, eu não posso ficar mais na invisibilidade, eu tenho que me colocar. E como vou empoderar? Junto com as minhas forças. Então, se em determinados momentos eu tinha uma voz ativa, seja no processo, eu estava ainda no design nessa época, eu ia defender a pauta racial. E hoje, nesse cargo que eu tenho, esse cargo executivo, eu falo, cara, eu estou com a caneta. Então, a pauta racial eu vou colocar independente do tema. Então, quando eu falo de economia criativa, eu vou colocar uma luz, sim, nos trabalhadores que são mais fragilizados, trabalhadores pretos e pretas, que estão trabalhando com a manifestação artística e cultural, com a música, com a literatura, com as artes cênicas, porque essas pessoas, elas estão na informalidade. Essas pessoas não têm apoio para se constituir com uma força de trabalho mais consistente e também com reconhecimento de empregabilidade.
Então, sempre quando eu tiver, se eu vou falar de inteligência artificial e arte, eu vou trazer o trabalho, por exemplo, e a mobilização da Joy Balawane, que é uma artista americana que utiliza o Islã, a poesia, justamente para uma provocação ali nas políticas públicas, voltar um trabalho que estava acontecendo nos Estados Unidos muito ruim de reconhecimento facial e prendendo as pessoas pretas por causa disso. E ela trouxe a arte para atravessar. Então, para mim, o racismo ele é presente. E eu vejo que, para mim, este marco foi muito transformador e mobilizador. Eu vejo que a pauta racial, pensando em seminários, pensando em mostras, exposições, sim, veio uma crescente. E que bom que tem nessa crescente acontecendo, onde que os artistas... Eu sinto uma necessidade ainda de ter uma presença de curadores negros, né, de artistas pretos e pretas ocupando mais lugares ainda em diversas linguagens. Mas eu vejo sim que teve um avanço e um lugar de fala, que a gente pode se apropriar, pode se colocar e declarar quais são nossas questões. Antes a gente não tinha essa possibilidade. Então era muita invisibilidade, né? E muitos lugares fechados, talvez galerias ou movimentos em territórios muito específicos. Eu vejo que agora grandes instituições estão identificando isso como uma pauta identitária forte que precisa ser declarado para a sociedade. Então eu vejo que tem uma positividade aí, mas o caminho ainda é longo, acho que a gente ainda não chegou onde a gente gostaria que chegasse. Ultimamente, a Fundação Itaú, dentro do observatório da Fundação Itaú, traz esses dados da economia da cultura e indústrias criativas. O que a gente percebe? A gente tem um dado que a gente aferiu, que ela representa 3,11% de todos os setores da indústria. Então, o nosso PIB é 3,11, 260 bilhões de reais, que é muito, maior que a indústria automobilística. E o setor que alavanca esse dado, a gente tem ali arquitetura, sendo o primeiro tecnologia, o segundo arquitetura e o terceiro, se não me engano, é publicidade. Esses setores, a presença das pessoas negras é menor. E onde que é os setores que está mais presente? São justamente as linguagens artísticas, né? Então a linguagem cultural, a música, a literatura, as artes cênicas. Esse lugar é o lugar que a gente precisa, as artes visuais, que a gente precisa olhar com mais afinco. Quando a gente pensa também em salários, a economia criativa se paga melhor que os outros setores da economia. Mas, de novo, a gente está falando desses super salários, muito puxado pela tecnologia. Então, meu ponto de vista, a gente tem que pensar no processo de formação em toda a cadeia da economia criativa. Tudo que a gente pensa em economia criativa, uma vez que ela é um setor muito transversal às demais economias. Se a gente pensar um setor, por exemplo, o agro, por exemplo, ele tem um publicitário, ele vai ter um programador. Então, como que a gente pode fortalecer as bases, pensando nas juventudes, tendo uma diversidade de ações, processos e na sua formação técnica para ocupar esses lugares e, acima de tudo, nas artes, pensando nas competências do futuro do trabalho, as competências socioemocionais, tomada de decisão, pensamento crítico, a colaboração, a flexibilidade, e as artes, ela tem esse valor. Então dá muito para a gente fazer esse casamento entre tanto competências socioemocionais quanto competências técnicas, a transversalidade da economia criativa. E aí sim a gente vai conseguir fortalecer as demais camadas e também incidir em políticas públicas. Porque, na verdade, quando a gente pensa e traz esses indicadores, quando a gente provoca essas pautas, a gente quer justamente que os demais setores da economia criativa sejam fortalecidos, uma vez que ela é uma das economias emergentes globais. É um processo complexo, tem avanços, mas ainda precisa muito para chegar. Então, assim, a gente tem que colocar essa pauta como recorrente em qualquer tipo de ação, qualquer tipo de fomento. Tem fomentos que estão muito direcionados, pensando em chamamento público, editais, que têm o foco racial. Mas também pensar que isso tem que estar em outras ações. Então, se a gente faz uma ação formativa, por exemplo, as instituições têm que pensar nos profissionais negros para falarem dessas pautas. E demais pautas, além de identitárias. Falar de economia, vai ter um profissional negro falando. Vai falar de direitos autorais, vai ter um profissional falando. E ele vai trazer uma camada adicional racial, mas não que isso sempre seja a vertente, ser chamado sempre para essas pautas raciais. O que a gente quer é ocupar os espaços. E as instituições culturais, eu vejo que tem um caminho, tem abertura para isso. Uma vez que a arte e a cultura é o lugar que tem mais... tem um olhar transversal para essas causas.
Então vejo que tem um avanço, mas tem muito para a gente poder constituir assim, e principalmente nos programas. E para ter programas consistentes, a gente precisa ter funcionários, colaboradores, pessoas fazendo juntos e que se representem justamente essas causas. Porque tem uma sensibilidade, tem ali uma interseccionalidade da população negra que vai chegar em outra camada. E vai provocar, talvez não, com certeza, o projeto vai ficar muito mais rico, mais complexo e vai conseguir chegar em diferentes pessoas. A ODS é sempre direcionador, quando a gente pensa nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é uma agenda enxuta para muita coisa que a gente quer fazer. Pensando numa agenda de 2020 e 2030, tem muitos processos para avançar. Colocar isso, e se não me engano, acho que ela foi em 23 que ela foi provocada, é um lugar para colocar uma luz. E pensando nos ministérios, o Ministério da Desigualdade Racial, o Ministério das Questões Indígenas, é um lugar, no nosso caso aqui no Brasil, para conseguir ter pauta política para incidir nesse lugar. Eu estava escutando a Aniele Franco falando assim, também ela declara, tem muito caminho a ser feito. Ela está com energia, está mobilizando diferentes agentes e ações, pensando em articulações, inclusive territorial, com instituições privadas e públicas, mas ainda tem um caminho importante a acontecer. O que eu acho, tem a declaração. Quando tem a declaração, vira um norte para a gente. Talvez antes essa pauta não era declarada. Ela estava até sublimada em diferentes, justamente com as outras demais ODSs. Se eu não me engano, Costa Rica, ela tem um olhar para isso, e Índia também. Né? Declararam, mas elas não estão dentro desse escopo global, mas elas pegaram a pauta para elas e estão tentando fazer ações. No nosso caso, a gente tem que fazer a mesma coisa. Independente de ser constituído com uma pauta global, universal, a gente pensar como, já desde já, a gente ser um modelo justamente já conseguir incidir e propor ações e projetos para constituir o que seriam essas ODS 18. Quando a gente constituiu o PIB, tinha algumas premissas, e essas premissas é onde que eu acredito e eu defendo essa pauta. Diversidade de gênero, raça, território. Olhando o fazer cultural, formalidade e informalidade. Com essas 5 dimensões é onde que eu olho com muita força. E ali pensando em projetos de diferente forma, tanto de fruição, experiência e participação, como que as crianças podem participar de manifestações artísticas, culturais, serem estimuladas, serem agentes, serem protagonistas. E a juventude também, entendendo que o setor da economia da cultura, eu sempre falo, a economia da cultura, que é o setor frágil, e a economia criativa, né, das indústrias criativas, que ele tem um lugar ali de empregabilidade. Diferentes camadas, desde um arquiteto, a um técnico de som, a um editor de áudio e vídeo, a um designer. Surgiu muito ali com a pauta racial, no caso do George Floyd, e era uma pauta que começou com o Itaú Cultural, em parceria com a Fundação TID Setúbal. A gente tem ali alguns eixos de apresentar justamente a parte de direitos humanos, democracia, a parte de arte e cultura e a parte de espiritualidade. Quando a gente fala de questões raciais, é importantíssimo trazer a espiritualidade, que são questões que nos atravessam, né, junto com essa espiral do tempo que a gente não tem, para a gente não tem começo, meio e fim, mas sempre uma continuidade que está sempre se renovando. Então, era uma plataforma que traz termos e conceitos, que traz assim, quem são as personalidades no campo da cultura e também que mobilizaram agentes culturais ali e políticos raciais. E também a gente faz alguns trabalhos de fomento junto dessa plataforma. Por que eu trago essa plataforma? Porque ela é um dos hubs, entre inúmeros hubs que existem no país, de conhecimento e produção de conhecimento. Ela não é uma centralidade desse conhecimento. Então a gente tem que se conectar. Onde que estão as produções de conhecimento? Onde estão as pesquisas? Quem são as pessoas que estão trazendo nessas pautas identitárias, inclusive também com questões emergenciais, por exemplo, questões climáticas. O Ancestralidades teve um projeto de fomento agora, uma ação de fomento justamente ligado à raça e meio ambiente. Porque ali a gente pode trazer soluções e meios para reduzir a questão do desmatamento, do impacto ambiental, uma vez que a gente sabe onde tem impacto ambiental forte, onde a questão social é mais elevada. E é justamente a população negra está ali inserida, onde as mulheres estão com subemprego ou sem emprego. Então, a transversalidade é muito complexa.
Então, trazendo essa pauta para a gente com muita força, com muita energia, e entendendo que a gente pode tirar dali muito valor para transformar um país, uma sociedade, é extremamente importante. Bom, para mim, assim, a cultura, ela é muito importante para esse setor, para a gente conseguir diminuir essas questões do racismo. Mas, de fato, que hoje a gente vive uma guerra cultural. E essa guerra cultural, tanto política, identitária, social, territorial, é um lugar que a gente tem que colocar muita atenção, muita luz. Então, a arte, ela pode ser um agente, sim, transformador, de acolher, de ver outras possibilidades, de experimentar novas situações e de situações de melhorar, né, o crescimento desse indivíduo. Como eu citei, a parte das questões socioemocionais, a colaboração, a empatia. E quando eu tenho empatia pelo outro, pela sociedade, pelo meio ambiente, eu posso ter um posicionamento diferente. E por isso que a formação da base, das crianças, juventudes, é extremamente importante, trazendo essas pautas ligadas à arte e cultura. Mas é claro, ela não anda sozinha. Então, como que outros setores, pensando também na economia, podem ser aliadas à parte cultural? Uma coisa que a gente fala muito da Fundação é pensar no desenvolvimento integral do indivíduo, de uma forma que ele tem competências técnicas, como ele tem competências socioemocionais, como ele tem também as articulações total do indivíduo. Eu vejo que a arte também ela pode trazer muita força nisso. As instituições culturais, gosto muito dessa parte, que é um grande ecossistema, que um se alimenta do outro, um aprende com o outro, não existe uma concorrência. A gente precisa se fortalecer nesta rede cada vez mais, e que isso pode ser provocado também com demais setores.